esperança no nosso Deus, a consolar a todos que choram. É maravilhoso. A gente não tem tempo para expressar o que essa palavra nos diz. Mas ele veio para libertar, para quebrar essas algemas, para proclamar. Os cristãos verdadeiramente, que conhecem a verdade, né, pastor Sebastião? São livres, são pessoas direitas, são pessoas que sabem o que é que está fazendo, o que está dizendo e para onde vai. É verdade. E observamos que, o Senhor falando aí sobre que ele veio para os cativos, né, é uma realidade, para libertar, mas infelizmente, em João 1:11, nos relata que ele veio para os seus o rejeitaram. Muitas pessoas têm rejeitado a verdade, né, absoluta, que é o Senhor. Até mesmo muitas pessoas se diz cristão, às vezes não tem ficado satisfeito, né, porque talvez não tem ouvido mensagem que venha massagear o seu próprio ego, né? E as pessoas ficam, digamos, vagando, correndo de um lado para o outro e talvez olhando para a placa, como o pastor citou, e às vezes buscando falha, né? Nós temos ouvido muitas pessoas dizendo: eu deixei de seguir, deixei de ser crente por conta disso, daquilo outro. Mas isso não é verdade, porque nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, dizendo assim: olhai para o Senhor, que é autor e consumador da vossa fé. Se nós formos olhar para a verdade, que é o Senhor, ainda como eu li lá em Romanos 3:4, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não é que Deus o apóstolo Paulo estava citando que as pessoas deveriam ser mentirosas. Mas o apóstolo Paulo estava querendo dizer, ainda que existisse alguns incrédulos, né? Algumas pessoas ali, alguns judeus que não criam e tal, mas não era porque eles não criam que a palavra, que a verdade ia deixar de ser a verdade, ia ser aniquilada, mas que Deus, ele permanecia sendo verdadeiro. Então, se alguém quiser ser salvo, olhe para Cristo. Verdade. Porque se olhar para mim, pode ver uma falha em mim. Se olhar para o pastor, pode ver uma falha no pastor. Se olhar para alguma... eu vou sair da igreja porque aqui tem problema, né? Só tem um lugar que não tem problema, é no céu. E para nós chegarmos até o céu, é preciso nós olhar só para o Senhor, só para a palavra, só para Cristo, né? Porque ninguém vai ser aperfeiçoado aqui na terra. É claro que precisamos santificarmos na verdade, como está escrito, e eu já citei lá em João 17:17, mas todavia nós falhamos. Mas se alguém quiser chegar, né, ao céu, precisa olhar somente para Cristo, né? Colocar sua Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, ler também, é claro, em casa, e na igreja estar até guardando a palavra do Senhor, e saber que infelizmente, né, aqui na terra poderemos enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, alguém pode falhar, nós não deveremos se espelhar em alguém. Eu lembro de uma pessoa uma vez que falou: olha, até eu estava querendo ser crente, eu estava indo para a igreja, mas eu vi uma pessoa que eu achava que ela era tão santa falhar, então eu não sei mais em que acreditar. Mas isso não é uma realidade. Vamos acreditar no Senhor, porque Ele é a verdade, Ele é absoluto, e como o pastor citou, também tem a profecia, e muitos inspirados por Deus, né, escreveram a respeito disso, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos crentes. E na verdade nós não deveremos olhar para isso, mas olhar para Cristo e sempre estar apegado na verdade, que é o Senhor, e sempre pedindo a misericórdia de Deus, porque nós vamos ser salvos também por misericórdia, pela fé, né? A Bíblia fala sobre isso. Então é um dom que Deus nos dá, e nós deveremos acatar esse dom e procurar viver esta verdade, que é a palavra de Deus. É verdade. E ainda falando de cumprimento da palavra de Deus, em Mateus capítulo 1, a palavra nos mostra acerca
da verdade, de acontecimento, de fatos que aconteceram, né? Então, estamos mostrando também os fatos da realidade do cumprimento da palavra da qual nós cremos e obedecemos. Capítulo 1, versículo 21, a palavra diz: e ela dará luz a um filho, porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui foi a chegada do Emanuel, o Deus conosco, através de Maria. E ela deu à luz ao seu único filho, né? Filho de Deus, que veio justamente para salvar o seu povo dos seus pecados e mudar a história da humanidade. Você pode observar que a história antes de Cristo era uma, e pós-Cristo o calendário mudou. Com relação a não se deixar ser enganado, a palavra de Deus nos diz acerca disso, e que nós devemos tomar cuidado para não ser enganados. Eu sei que o número das pessoas enganadas, ou se deixam ser enganadas, por falta de conhecimento da verdade. Quando você tem a verdade de Deus no seu coração, porque é Jesus na sua vida, as coisas são diferentes. Você vai discernir, ter um discernimento de espírito e de saber. E em Mateus 24, nós sabemos do que diz. A partir do versículo 4, ele já mostra acerca justamente dessa turma dos enganadores e a recomendação do Senhor Jesus, deixando isso aqui no Sermão do Monte, para a sua igreja e o seu povo na face da terra. A igreja não é templo, onde está lá a placa, batista, assembleia presbiteriana, metodista, seja o que for, pentecostal. Não. Ali é um templo onde as pessoas se reúnem para celebrar o Senhor. Igreja somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus, quando esse templo está limpo pela palavra da verdade que nos libertou e nos limpou pelo sangue do Cordeiro de Deus, e nos tornamos verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade. Aí está a igreja. Aqui nós somos igreja. A palavra diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faria presente. Então sua presença aqui é real. Tão real como você pode estar nos acompanhando nesse momento. Mas a recomendação do Senhor Jesus, nesse Sermão do Monte, Mateus capítulo 24, versículo 4, a palavra diz: e lhes respondeu Jesus: vede que ninguém vos engane. Olha lá, que ninguém engane você, a sua família, pessoalmente. Não se deixe ser enganado, tenha a verdade no seu coração. Olhe nos olhos, se verdadeiramente alguém está falando a verdade ou não. Quando alguém está falando a verdade, ele vai ter segurança no que está falando, confirmando que é verdadeiro, porque ele é uma pessoa verdadeira que está falando a verdade. Quando não, você olha, aí a recomendação sagrada diz: não se deixe ser enganado. A palavra também nos diz no versículo 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isso aí não é novidade, você vê essa palavra, né, pastor, se cumprindo diariamente. Os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos cristos, está na palavra. E se cumpre diariamente. Aqui está também o cumprimento da verdade absoluta. Falsos irmãos também se levantarão, está no texto aqui também. Então, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras. Não é verdade? Guerras. Quando você liga jornais, televisão, guerra em casa, guerra na sua família, guerra na sociedade, não é obrigado a estar se matando, não. Mas onde está a falsidade, onde está a mentira, onde está o conflito no coração das pessoas, já é guerra. E a guerra nasce no coração das pessoas. Então, aí vemos a palavra cumprindo. Rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. A fome que está aí campeando nas famílias e na sociedade também. Está na palavra ou não está? Está na palavra. Está cumprindo? Sim, está cumprindo. Hoje, atualmente. Agora, quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas estão passando fome, não comeram um pedaço de pão ainda nessa noite? E na esperança de que Deus amanhã possa prover, mas que não tem condição. Mas a palavra está se cumprindo isso aqui, verdadeiramente. Terremoto em vários lugares, não é novidade. Não é novidade isso aqui. A palavra do Senhor usa isso também, além dos terremotos.
Porém, isso é o princípio das dores. Então, as tribulações e tudo mais, a palavra sai dizendo acerca também de escândalo, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O escândalo. Quantos irmãos que diz ser irmão, que lê a palavra de Deus, que está até no meio do povo de Deus, mas causa escândalo. E a palavra diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Seria um negócio muito sério, escândalo, escandalizar a palavra de Deus. Odiar o irmão. A palavra diz que odiar o irmão, ou atirar uma pedra contra o irmão, é melhor colocar uma pedra e se atirar nas profundezas do mar, se afogando, do que tocar na vida de um ungido, de um irmão, servo do Senhor Deus Altíssimo. Então está escrito na palavra, é verdade, sim, está aí para você conferir na sua Bíblia. Odiar uns aos outros. Quantas pessoas que dizem, eu não vou com a cara do pastor, eu odeio aquele irmão. Meu irmão, você está no pecado grave, odiar o seu irmão. Se você não perdoar, você não pode orar o Pai Nosso, nem rezar Pai Nosso. E a sua situação ela é complicada com relação à eternidade, quando você está odiando o seu irmão. Então, meus irmãos, é necessário que você veja que isso aqui está na palavra de Deus. Se levantará muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, os enganadores se levantaram e ainda se levantam, ainda hoje, para enganar, sendo usados pelo inimigo. E até mesmo usando a Bíblia. É verdade. Os falsos, ele usa a Bíblia, pervertendo a palavra de Deus, tendo o poder da manipulação e sendo muitas vezes usados, na maior parte é usado mesmo pelo inimigo, para enganar, porque a missão de enganar, de matar e de roubar é de Satanás. Então tudo isso está na palavra sagrada, palavra de Deus, falso profeta. Por se multiplicar a iniquidade, no versículo 12, o amor de muitos ou de quase todos esfriaria, ou esfriará. Então isso a gente está vendo. Se cumprindo bastante. Quantos se casaram pensando que ia dar certo e depois chegou à conclusão que o amor esfriou e acabou? Quantos que firmaram um pacto e acabou o amor e esfriou? Essa questão do amor aqui é muito profundo, da seca do que nós estamos vivendo, da falta de amor a Deus, da falta de amor ao próximo, por conta que o amor tem esfriado até mesmo em meio àqueles que confessam a palavra de Deus. É cumprimento dessa palavra ou a palavra é mentirosa? É verdade. Está nas Sagradas Escrituras o que nós estamos falando, pode examinar e pode buscar. E aí, pastor? É bem claro quando diz no 12, né? Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós estamos vivendo essa realidade. Muitas pessoas se esfriando, até mesmo na fé, pessoas deixando de congregar. Quantas pessoas nós não vimos falar agora nessa pandemia, que muitas pessoas diziam que Deus estava permitindo o povo ficar mais fervoroso, mas não foi verdade. Essa não foi a verdade absoluta, porque infelizmente as pessoas estão desistindo, estão parando, não tem mais amor em buscar a Deus, falando no geral, né? Aquela pessoa gostava de orar, talvez já não está vivendo o primeiro amor da oração, de congregar. As pessoas, talvez, não estou julgando, mas infelizmente acontece, talvez muitas pessoas até achando bom estar em casa, né? E observamos o quê? Que precisamos continuar, porque no 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então os salvos serão aquele que permaneceu o quê? Na verdade, na palavra, buscando, não olhando o pecado se multiplicando, né? Muitas pessoas até, eu pequei porque fulano pecou, no colégio, né? Tem pessoas que me levaram a cair no trabalho, mas não, isso não justifica, porque nós deveremos continuar a perseverar, porque Jesus ele voltará para levar um povo seu, um povo especial, zeloso de boas obras. Então, dando um pulo aqui para o 35, pastor, falando na verdade absoluta, diz assim, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar.
Porque é a verdade. Porque é a verdade. Então nada disso vai passar. Aquilo que o Senhor falou que ia acontecer, vai acontecer. Aquilo que o Senhor falou que ia fazer, Ele vai fazer, se nós darmos um passo para Ele em relação à salvação. E em relação aos acontecimentos, vai acontecer, é cumprimento da palavra. E nós deveremos se apegar ao Senhor, porque a Bíblia está dizendo aqui que tudo isso é o que ainda? O princípio. Então vai vir chumbo grosso por aí, né, pastor? Deveremos estar preparados, né, se preparando a cada dia, estar preparado e continuar se preparando mais para quando o noivo vier buscar a sua noiva, a igreja, né, nós ter azeite na lamparina para nós não ficarmos aqui na grande tribulação. Para concluirmos, cumprimento também dessa palavra que está se cumprindo diariamente. E a palavra diz: será pregado o evangelho do reino a todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E esse evangelho está sendo pregado, até por aqueles que pregam por interesse, por divisão, por briga, por contenda. Todos eles estão contribuindo para o cumprimento dessa palavra, que é a verdade absoluta de Deus na terra. Então, meus amados, este evangelho está sendo pregado. Cada um vai ser julgado diante do Pai. Cada um sabe do que está vivendo e qual o interesse em pregar o evangelho. Se é em obediência à ordem ou se é interesse próprio, pessoal, individual. Aí é questão dele, ele vai se acertar diante do trono do soberano Deus Todo-Poderoso, porque todos vão se prostrar e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, foi muito bom. Espero que você tenha compreendido. Você aí que nos acompanhou em Canal Verde da Penha, Floresta, Serra Talhada, Salgueiro, São Paulo. Você também dos Estados Unidos, Escócia, onde você estiver em qualquer parte do mundo, que você tenha compreendido e sido edificado através dessa palavra. Pastor Sebastião, ore e na sua oração peço que coloque o diácono Adaécio Gomes, né, que está numa situação, só um milagre para se levantar, foi acometido pela Covid-19, está numa situação que só um milagre para levantar da situação. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que estiveram aí nos assistindo, né, que Deus abençoe, né, que Deus continue abençoando. Você ouviu aí a palavra, a verdade, e agora nós vamos orar, porque também a oração ela faz parte da verdade. A palavra manda nós orarmos, né? E diz mais que a oração curará o enfermo, né? Salvará o enfermo, salva, restaura. Então, vamos orar crendo, vamos unir a nossa fé, para Deus vir abençoar e concluir a vitória em sua vida. Amém. Oraremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia que preparou o Senhor. Amém. Para estarmos aqui, ó Pai, nesse estúdio, transmitindo a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa alcançar vidas, que o Senhor possa garantir vitória, Pai. Senhor, abençoa o Teu servo, Pai, que está enfermo, Pai, o diácono Adaécio, Pai. Amém. Toma ele em Tuas mãos, ó Pai, visita, ainda que esteja numa situação aos olhos humanos difícil, mas para o Senhor tudo é possível, Pai. Vai lá, meu Deus, unge ao Senhor aqueles aparelhos, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, tocar na vida dele, nos pulmões, nos órgãos que estão infectados, Pai. Passa as Tuas mãos santas. Amém. Vai, ó Pai, realizando a grande obra. Tu és Deus nos céus e na terra. Estamos nessa noite falando sobre a verdade absoluta, e o Senhor nos faz promessa através na Tua palavra, Pai, de curar, de dar vida, meu Deus. Senhor, nós oramos te pedindo a Tuas misericórdias. Abençoa ele e todos que estão em situações semelhantes. Pai, abençoa todos que nos assistiram nesta noite, ó Pai. Abençoa nossas vidas, Pai. Amém. Nos unja também. Continua nos usando, ó Pai. Derrama do Teu poder, na Tua graça, que possamos ser canal de bênção, Pai, para transmitirmos, ó Pai, a Tua palavra. Abençoa o pastor, Papai Inácio, abençoa o nosso irmão
Gilmar, Senhor, da vitória, abençoa a todos, abençoa nossa cidade, abençoa nosso Pernambuco, o Brasil e o mundo, todos, ó Pai, que estão na sintonia, dás a bênção da vitória, aqueles que interagiram de uma forma direta ou indiretamente, e o Senhor possa alcançar e garantir vitória para todos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Esse que vos despede com a paz, Senhor, seu irmão em Cristo, presbítero Sebastião. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, obrigado, Gilmar, Deus abençoe e até lá, se Deus quiser, no próximo encontro. Fica com Deus.